Boa noite, pessoal, tudo jóia? Vamos começar a aula. Hoje quem vai conduzir a aula é o Pedro, ele trabalha na Metal Cider. Pedro, se puder dar uma apresentada aí pra gente, por favor? Boa aula para nós, pessoal. Claro, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui falando com vocês. A aula programada não era para hoje, era para a próxima semana, mas graças a Deus estava tudo pronto, tudo alinhado. Bom, falando rapidamente aqui, meu nome é Pedro. Não sei se alguém já cruzou comigo. Eu estou bem presente lá no Mine Hub, junto com o pessoal. E hoje eu sou gestor de inovação lá na Metal City. E também faço doutorado, né, a minha linha de pesquisa é relacionada com metodologias ágeis e inteligência artificial. Inclusive, na próxima semana eu vou apresentar minha qualificação de tese, né? Então, está batendo um pouco a ansiedade aqui, mas está tudo sendo muito bem conduzido. Eu dou aula também na PUC, no MBA, em alguns MBAs, né? O último que eu dei foi de gestão de processos industriais. Em agosto eu vou dar na área de gestão de projetos. Então, toda essa área de inovação, de metodologias ágeis, de liderança, não sendo coach, eu gosto de dar, falar um pouquinho de projetos também. Vim mais do empreendedorismo, né? Mas hoje eu estou do outro lado, tem alguns projetos, inclusive a minha tese de doutorado está virando uma startup. E fiquei muito feliz com a possibilidade. Ano passado eu ia dar, no primeiro curso eu ia dar aula, mas infelizmente cruzou com outra agenda de outra faculdade que eu não consegui tirar, e dessa vez deu certo. Então, eu estou muito feliz de poder dar esse conteúdo. Inclusive, o pessoal da PUC me pediu essa aula. Eu falei, não, vou dar antes de dar lá no Mine Hub, que a aula foi muito bem desenhada para vocês, exclusiva para vocês. E espero que vocês gostem, né? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre mensuração de resultados, principalmente na área de inovação, como mensurar a inovação, né? Um pouquinho daquilo que eu vivencio, do que eu acredito, né, que faz sentido, e fico à disposição aí. Se a Giovana quiser introduzir mais alguma coisa, ou senão a gente pode dar início, né? A aula aqui é um pouquinho menor do que as aulas que eu dou, que vão até 10h30, mas eu espero poder contribuir aí de alguma forma. Pode seguir, Pedro, obrigado. Beleza. Bom, pessoal, a ideia aqui hoje, né, não é realmente falar, dar uma aula, mas compartilhar e trocar experiências, né? Eu falo muito isso no MBA da PUC, porque assim, eu já dei aula de graduação, mas eu acho que a partir do momento que é MBA e vocês que estão no mercado, a ideia é a gente compartilhar, né, experiências. Eu acho que, obviamente, que a gente vai passar um pouquinho aqui de alguns tipos de teorias, mas a ideia é a gente compartilhar, né? A gente trocar ideias, trocar experiências, porque cada um tem uma realidade, né? Cada um está num momento aí, cada um está num tipo de empresa, né? A gente tem empresas aí, acredito que de um tamanho de uma Vale, como empresas menores, né? Eu, por exemplo, trabalho em uma empresa que tem 3.000 colaboradores, então é uma realidade um pouco diferente, é muito mão na massa, é muito aprendizado. Então, não dá para a gente falar alguma coisa que funcione para todos, né? Então, a gente vai passar aqui um pouquinho da ideia do que eu trabalho e fico aberto aí a hora que vocês quiserem participar, me chamar, levantar a mão, por favor, participem, né? Então, o que eu montei aqui foi um pouquinho de muito mais voltado para a gente falar como que a gente mensura a questão de inovação, né? Então, a gente começa com algumas provocações, depois o que é e como medir, né? Alguns modelos de métricas e frameworks, alguns erros comuns, né, que acontecem quando a gente vai mensurar
Monitoramento e ajuste, né? Essa questão de seguir ou pivotar, né? Essa é uma expressão muito usada, principalmente em startups, né? Que existem realidades de começar do zero de uma forma muito mais rápida do que numa empresa. Então, se aquilo ali não está dando certo, pivota e começa de novo. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar da expressão R mais R rápido, né? Exatamente porque hoje a gente já não tem tanto tempo, né? Principalmente com a questão da IA chegando aí de uma maneira avassaladora, né? Então, como que a gente pode fazer para iniciar algo que não deu certo? Eu trouxe um case lá da Metal Cider, né? Que foi um case que a gente ainda está numa fase de implementação, mas já teve alguns passos, então, para mostrar para vocês como que eu fiz, se faz sentido ou não. E acredito que hoje não vai dar para fazer nenhuma tarefa, né? Mas sempre tem uma tarefinha no final, e se vocês quiserem praticar, o objetivo é que, de alguma forma, o que for falado hoje, vocês possam aplicar no dia a dia de vocês, né? Então, eu vou dar início e mais uma vez, fiquem à vontade, tá? Para abrir o microfone. Como eu estou nos slides aqui, eu não vejo todos, mas se alguém abrir o microfone, me chamar aí, fica à vontade para perguntar, para participar e para interagir da forma que achar melhor, beleza? Então, pessoal, eu começo com essa frase aqui, falando que inovação que não se mede não é estratégia, é apenas esperança. Se você não consegue dizer com números qual foi o resultado da sua melhoria, o trabalho ainda não terminou. E por que dessa frase, né? Eu acho que a gente vivenciou essa questão de inovação há algum tempo e a gente fala muito na palavra hype, né? Ou seja, inovar era uma coisa bonita, né? E aí as pessoas começaram a confundir muito inovar com inovação com transformação digital. Por quê? Porque para você inovar, na minha maneira de pensar, não necessariamente você precisa de tecnologia, né? Você pode inovar gerando valor para alguma coisa. Então, qualquer inovação, qualquer geração de valor para algo, você pode inovar, né? E obviamente que vocês têm estágios da inovação, né? Você pode ter uma inovação que ela já está no estágio mais avançado, você pode ter uma inovação que é uma melhoria de projeto, mas você tem que saber se aquilo que você fez trouxe algum resultado, né? Porque se você não consegue mostrar isso, provavelmente você não vai conseguir seguir em frente, ou com alguém colocando alguma verba a mais, ou você não vai conseguir mostrar que aquilo foi efetivo e você atingiu o resultado esperado. E aí a gente fala, inovação que não se mede existe, né? Então, assim, a gente também fica muito focado em números, né? Mas a inovação ela pode ser feita de várias maneiras, né? Você pode ter um resultado medido com número e você pode ter alguns resultados que a gente vai ver mais para frente, que é soft e hard, né? O hard muito voltado para números e o soft voltado para outras questões, né? Mudanças de cultura, né? Interação com projetos. Então, isso que a gente vai ver, como que a gente consegue medir essas questões que teoricamente são invisíveis, né? Então, essa perguntinha para começar, e pense em uma melhoria que você implementou nos últimos 12 meses. Você consegue dizer com números qual foi o resultado? Se a resposta for não, você não está sozinho. A maioria das iniciativas de inovação gera valor, mas poucos sabem exatamente quanto, né? Exatamente porque fica naquela questão de hype, ou seja, eu inovei, né? Eu criei alguma coisa nova, mas e aí, né? O que que isso trouxe de resultado, né? O que que isso trouxe de benefício para a empresa, para a equipe, né? Então, por que que isso importa? Porque sem mensuração, inovação é uma mera opinião, ou seja,
você vai falar que inovou, mas você não vai conseguir mostrar como que você inovou. Sem evidência, é difícil escalar o que funciona, né? Obviamente que como que a gente vai conseguir escalar algo que não está medido, né? A gente vai crescer quanto? A gente vai chegar em que estágio? A gente vai abrir para qual planta se a gente não sabe se aquilo deu certo, né? E sem dados, a cultura de inovação não se sustenta, né? E nessa aula vamos mudar isso, né? Estou sendo bem, como se diz assim, objetivo nessa ideia, mas é o que eu quero fazer aqui, é exatamente que vocês saiam daqui com uma ideia de como vocês podem medir aquilo que vocês ainda não conseguem, tá? Eu trouxe um vídeo aqui, e esse vídeo aqui é de uma empresa que ela é, o core dela, digamos assim, a base dela é dados, né? Então, a ideia aqui é de um videozinho bem rápido, mas para a gente conseguir entender o tanto que a cultura e o pensamento das pessoas que estão dentro do negócio fazem diferença quando a gente tem essa cultura imersa dentro do negócio, né? Pessoas pensando naquilo que é importante e o resultado a gente vai ver lá na ponta, né? Então, vou passar esse vídeo aqui e aí depois a gente discute um pouquinho sobre ele. Analytics at Netflix is the backbone. It's everything that we do. It's how we measure what we're doing, how we measure where we're going, where we find new opportunities to test things, or where we find problems to solve. Netflix has been a data-driven company since the beginning, back in the DVD days, and we've really advanced our ability to use data in many different ways across business organizations as Netflix has grown. If you ask most companies, they'll tell you they're a data-driven company and analytics is important. I think the difference with Netflix is that we really live these values. Once we find a great metric that measures what we want to do, how do we find out what drives it? So what are the components that cause us to be more or less successful? And then finally, how do we take all of that data and make it available to people to answer their questions whenever they need to? And it's a great responsibility too, to make sure that our analytics teams are focused on only the very highest impact projects that are going to move Netflix forward and make a better product for our customers. So ultimately, I see the role of analytics at any company being to arm decision makers with relevant and actionable information. That can be in the form of metrics, tools, one-off insights, but ultimately we want to come together and make better decisions. The self-service aspect of our data tools is one of the most critically important aspects that I think is often underrated. The most important thing is that people be able to get the answer that they need when they want it without waiting for my time to be free. Especially important now that we're a global company. You know, if you're a marketer in Brazil, in the Sao Paulo office, or if you're in BizDev in Singapore, you need data to make your decisions and to figure out how do you do your best possible job. We don't think of ourselves as a service organization, and instead we really think about us being the ones who help lead decisions from the business teams and have those decisions be guided by the data that we have at hand. The creative freedom that we have at Netflix is something that has really inspired me throughout my time here and been very, very consistent. What makes me excited about working here is actually the culture and the people. It's just really interesting to see the evolution of the problems that we tackle and just the new and interesting ways in which we're trying to leverage data. It's going to sound a little cliche, but analytics is the fuel that powers Netflix. Bom, pessoal, então o objetivo aqui é exatamente mostrar que outro dia eu vi uma camisa e falava exatamente isso. Quando a gente tem dados, não existe opinião, né? Por quê? Porque os dados eles mostram de maneira bem clara os resultados e obviamente que não necessariamente não existem outras questões a serem analisadas, mas os dados eles mostram de fato o que está acontecendo, né? E como a gente vê uma empresa como Netflix, né? E é muito claro isso, né? Quando a gente consegue visualizar na tela e o que a gente chama de vitrine, né?
que é exatamente as preferências do que você gosta começa a aparecer ali na tela para você, né? Quando você acaba de assistir um filme que você tem os botões, né? Aquelas, muita gente chama de métrica de vaidade, né? Que é aquela questão de likes, né? E você pode colocar se você gostou ou não, e a partir do momento que você põe ali curtiu, isso ali na próxima visualização sua já aparece filmes e documentários e o que tiver ali muito relacionado ao que você gostou, e aquilo que você não gostou também não vai aparecer mais. E é exatamente disso que se tratam os dados, né? Saber analisar aquilo que está acontecendo, né? Para exatamente a gente tomar decisões bem mais assertivas em cima dessas questões. E existem, assim, métricas, né? Que a gente fala que são quantitativas e as qualitativas. Então, métricas hard e métricas soft. As métricas hard, geralmente, elas são bem mais focadas nos números, né? Então, o ROI, né, o retorno sobre investimento, retorno financeiro direto, redução de custo operacional, tempo de ciclo e produtividade, receita gerada ou protegida, número de projetos, taxa de adoção. E essas métricas, teoricamente, vão chegar num resultado final te mostrando quanto que você gastou naquilo e quanto que você economizou, né? Mas, por outro lado, a gente tem o que a gente chama de métricas soft, que são qualitativas. E eu não sei na realidade de vocês, mas muitas vezes essas métricas são as mais difíceis de você mostrar valor. E no meu modo de ver, são elas que sustentam as métricas do lado esquerdo. E isso ficou bem claro ali no vídeo, quando as pessoas falam que eles respiram isso dentro da empresa, né? Que eles valorizam muito trabalhar lá por causa da cultura, né? E é isso que a gente bate muito na tecla e é isso que a gente fala muito dentro do MineHub, que é exatamente essa cultura, né? A cultura da inovação, a cultura de entender que o processo de inovar ele tem características e tem certas questões relacionadas ao erro. E, obviamente, quando a gente fala de erro, principalmente no setor que a gente está de mineração, não é errar sem controle, mas você dar possibilidade para as pessoas apresentarem projetos, errarem, trabalharem em cima deles, obviamente em áreas que possam ocorrer isso. Quando você desenvolve software, não sei se aqui alguém é dessa área, mas você tem sempre um ambiente de teste e um ambiente de produção, né? Então, hoje a gente tem uma tecnologia que é muito usada, a questão de fazer um mapa digital daquela solução e depois você aplicar na planta física, né? Então, assim, existem várias formas de se fazer isso, mas o mais importante é que a empresa te dê, no meu modo de ver, que a empresa te dê essa abertura para que você possa trabalhar isso e, obviamente, apresentar depois resultados do que foi apresentado, né? E aí, algumas das métricas soft, né? Questão de mudança de comportamento e mindset, engajamento com a cultura de inovação, colaboração entre áreas, capacidade de gerar novas ideias, satisfação das equipes, velocidade de aprendizado, né? E aí essas métricas elas vão responder qual que é a cultura que a gente está construindo e como que a gente mede isso, né? E isso a gente vai falar um pouquinho para tentar mensurar esse tipo de resultado, né? Então, alguns frameworks, né, para definir métricas, provavelmente quem trabalha com gestão de projeto aí trabalha muito com isso, né, com OKRs, que é o que a gente chama de Objetivos e Key Results, que é mais ou menos uma visão mais para frente daquilo que você quer alcançar, né? E aí a gente depois vai falar um pouquinho comparativo, né? A gente vai mostrar, mas o OKR é aquilo que a gente tem como meta. E, obviamente, para a gente chegar nessas metas, a gente tem que ter etapas e objetivos. Então, eu coloquei um objetivo aqui
para a gente poder entender um pouquinho, né? Então, o que queremos alcançar? Como saberemos que chegamos lá? Então, um objetivo na mineração, a gente tem um objetivo de reduzir custo de transportes. E aí a gente coloca etapas, né, nesse objetivo final e a gente vai trabalhando em cima dele, né? Esse vídeo aqui, depois eu vou passar ele para vocês. Eu acho que como o tempo hoje ele é um pouquinho mais longo, tem 6 minutos, mas depois eu mando o material, vocês podem assistir, porque senão eu acho que vai atrasar. E aí, obviamente, dentro esses objetivos que a gente tem para alcançar esse resultado final, a gente vai analisando esses marcos, né, até a gente chegar no resultado final e ver se esse marco funcionou, se o outro não funcionou, exatamente com aquela ideia de que se deu certo ou não deu, continua. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, como que a gente pode saber se é hora ou não de seguir. Pessoal, tá tranquilo? Vocês querem fazer algum tipo de pergunta? Eu posso continuar aqui seguindo com o material. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer dar alguma opinião? Se vocês mandarem o joinha aí, eu continuo. Então, beleza, vamos lá. Se vocês quiserem participar, comentar alguma coisa, é só seguir. Obrigado, pessoal. Tá todo mundo mandando joia, então vamos tocar. Você já ouviu falar sobre OKR? Então, a gente tem a questão de KPI e OKR, né? Então, o que é a diferença deles, né? Então, a KPI, ela, na verdade, é o Key Performance Indicator, ele apresenta aquilo que está acontecendo no momento, né? E as OKRs definem o que precisa melhorar, ou seja, os objetivos que a gente precisa alcançar. Então, de uma maneira bem clara, KPI, estado atual, OKR, estado desejado, né? Então, as KPIs são os termômetros, né, do que está acontecendo, e OKRs a gente pode dizer que é uma meta de transformação de onde a gente quer chegar. E aí, a gente vai falar de um outro framework, que esse é mais voltado para a área de inovação. É algo teoricamente mais novo, né? Ele tem alguma conexão com o que a gente chama de Balance Scorecard, que é esse vídeo, que esse aqui eu vou passar, mas ele é mais voltado para a área de inovação. Então, quando a gente analisa essas partes, né, a gente pode fracionar isso. Então, por exemplo, input, que é o que você está colocando, né? O que você está imputando ali, recursos investidos de horas, de pessoas, de valor, né? Qual que é o processo? Durante o processo, você pode medir velocidade de execução e depois você tem o quê? O output, que é o resultado gerado, né? Então, isso assim, meio que básico, né? Entrada, processo e saída. Mas aí você tem um ponto muito interessante, que é o engajamento e mindset, né? Então, ou seja, como que você mede isso, né? Como que você analisa qual foi o engajamento, como você sabe se a pessoa saiu de lá pensando diferente, né? O meu mestrado e o meu doutorado, ele é muito voltado também para a área de pesquisa é TI e gestão do conhecimento. Eu não sei se vocês conhecem a gestão do conhecimento, inclusive no último M-Share lá do MineHub, teve um case da Samarco, acho que é Samarco mesmo, Giovanni me corrija se eu estiver errado. Exatamente um case apresentando uma solução de gestão do conhecimento. E o que é a base da gestão do conhecimento? É a gente transformar o pensamento tácito em explícito. E o que é isso? O tácito é o conhecimento que a gente tem aqui dentro. Ou seja, todo mundo tem um conhecimento dentro da nossa mente, do nosso pensamento, e a gente tem que transformar ele em explícito. Ou seja, para que todos conheçam aquilo que você está pensando. Então, isso é um gap muito grande dentro das empresas. Por quê? Porque você tem ali muitas vezes pessoas que são treinadas, que participam de projetos, e no mês seguinte tem um churn e ela vai embora. E esse conhecimento que a empresa investiu, né, nele, vai embora com ele. Então, como você transformar
esse conhecimento tácito e explícito. E aí existem várias formas. Então, esse case da Samarco, se eu não me engano, eles criaram uma ferramenta de IA, onde todo o conhecimento de alguns projetos bibliotecários lá, de questões que já foram desenvolvidas, eles passaram a ser abertos às pessoas. Então, ou seja, tudo aquilo que existia de conhecimento foi passado por uma plataforma e os funcionários, de acordo com as áreas, eles podem consultar essa ferramenta e ver aquilo que existe. Então, isso aí é muito interessante, né? Porque a inovação ela faz com que as pessoas mudem o pensamento, mas quando você muda isso, você também tem que transmitir essas mudanças. E como que você faz isso? Então, essa é uma área muito voltada para a gestão do conhecimento, tá? Então, esse videozinho aqui, ele mostra um pouquinho dessas vertentes, né? E ele fala de balance e de innovation, assim, scorecard, mas só para vocês terem um pouquinho da ideia mais palpável. How will the decisions you make today affect your business tomorrow? That's the most important question a manager can ask. But to answer it, they often rely on financial metrics, which can overemphasize the short term. To win in the long term, you need to take a more balanced view. That's why Harvard Business School professor Robert S. Kaplan and consultant David P. Norton developed the Balanced Scorecard. The scorecard uses 4 perspectives to measure your company's health. The financial perspective, are you doing well by your shareholders, is only the first. Second is the customer perspective. Do they like your products and services? Next is the internal perspective. Can you efficiently deliver what your customers want? Finally, there's the learning and growth perspective. Can you continue to improve and create value? For each perspective, you need to list both goals and metrics. Take one semiconductor company that was an early adopter of the Balanced Scorecard. Its financial goals were to survive, succeed, and prosper. For assessment, it used cash flow, quarterly sales growth, market share, and return on investment. Its customer goals were to develop innovative, tailored products, to get them to market faster, and to become a supplier of choice. To measure success, managers used percentage of sales from new products, on-time delivery rates, and popularity with key customers. Looking internally, the company prioritized goals like excellent manufacturing, producing new designs, and introducing new products, and again developed operational measures for each goal. Last, for its learning and growth goals, it decided to focus on developing new products rather than improving existing ones. The semiconductor company found that learning and innovation led to better competencies and processes, which in turn boosted customer satisfaction and ultimately generated better shareholder returns. In other words, they learned that the order of the Balanced Scorecard matters. When used correctly, it reveals the real drivers of long-term success. Bom, pessoal, legal, né? Então, assim, obviamente que cada uma tem uma perspectiva, né? Igual ele fala ali que existe... cada uma tem que ser colocada no seu lugar, né? E você pode pensar em desenvolver um produto novo, você pode pensar em melhorar outro, mas que existem métricas ali, existem questões que você tem que focar para chegar naquele resultado final que você almeja, né? Então, esses frameworks, eles servem exatamente para esse tipo de mensuração, né? E existem outros que a gente vai mostrar aqui também. Esse slide aqui, eu vou depois mandar casou muito bem com o momento. Eu vou compartilhar com você depois, Giovana, um material que o Cubo acabou de lançar, que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui hoje,
E aí tem alguns cases, né? Para quem não conhece o Cubo, em São Paulo, né? É um espaço que existe para várias startups de vários setores, né? Então, ali é um polo de inovação, né? Onde empresas conectam com startups e vários negócios acontecem, né? E aí eles criaram exatamente o que eles chamam de Innovation Account, né? Então, cada um pode dar um nome, né, pessoal? Vocês vão ver que no outro slide eu fiz com a maneira que eu penso e algumas coisas convergem, né? Mas a ideia é exatamente mostrar como que a gente pode mensurar esses processos de inovação. Então, o Cubo Itaú, ele tem uma visão agora de que a contabilidade que olha para o aprendizado, não só para o passado, ou seja, a contabilidade tradicional mede o passado. Então, quando você fica medindo só números, né? E o Innovation Account mede o avanço, a redução de incerteza, velocidade de aprendizado e conversão de experimentos em resultado. Obviamente que a gente tem que entender que muitas vezes a empresa ainda não tem uma cultura pronta para esse tipo de mensuração, mas é o que, teoricamente, nas startups e nas empresas que têm áreas de inovação mais maduras, isso já é muito acompanhado, ou seja, não é só métrica de resultado de números, mas métricas de mudança de comportamento, mudança de pensamento, ideias, engajamento. Então, isso já é mais utilizado. Mas quem ainda não tem essa maturidade pode, né, ir conhecendo e, obviamente, fazendo pilotos, né, que a gente chama de POC, Proof of Concept, conceitos, e testando e vendo se faz sentido ou não, né? A ideia é exatamente mostrar que já existem formas de você fazer essas mensurações e que é possível você chegar em resultados naqueles dados que eu mostrei lá, que a gente chama de soft, né? Então, esse fluxo do Cubo Itaú é basicamente estratégia gerencial e operacional. Então, taxa de sucesso do funil é ligado à estratégia, balanceamento do portfólio, né? Então, H1, H2, H3, valor econômico agregado. Então, não é só o ROI daquele projeto, mas o ROI do contexto todo, né? O retorno do investimento sobre tudo e não só sobre aquilo que foi aplicado num projeto específico, mas pegando todas a questão macro do projeto, né? E aí na área gerencial, a saúde do pipeline por estágio, né? Então aquilo que a gente apresentou para chegar na OKR, então você ia analisando os estágios, né? Porque um estágio você pode ter ido bem, no outro não, no outro bem. Então, não é o processo inteiro, que é o Lean, né? Que surgiu daí o Lean, né? Que a gente fala que é aquele que veio da Toyota, né? Que se faziam muitos projetos muito longos e no final do projeto, se tivesse errado, você tinha que começar tudo de novo. Então, criou-se a metodologia Lean, de você ir fazendo por etapas, por sprints, analisando esses sprints e se tivesse certo, continuava, e se tivesse errado, pivotava, né? Uma outra métrica que é a velocidade de cada etapa, né? A questão do time to kill, né? Que é exatamente finalizar aquilo que não vai dar resultado, né? Quanto tempo eu demorei para fazer isso? Então, assim, começam a surgir métricas, né, pessoal, que teoricamente não eram acompanhadas, né? Então, você começava um projeto e terminava ele. Ok, não deu certo, mas você já começa a ver que as coisas estão muito mais fracionadas, né? Você consegue medir por etapas, ver o que deu certo, o que não deu errado. Então, assim, óbvio que a gente pode pensar, nossa, mas que coisa complexa, complicada. E muito pelo contrário, porque na hora que você vê aquilo que está dando errado, você consegue corrigir ele muito mais rápido que você chegar no final e ter que rastrear esses pontos para chegar onde você errou. Então, a partir do momento que você faz isso, você consegue, de fato,
alocar seu esforço naquele ponto. Mas a gente vê, e acredito que vocês podem também já ter tido, que as pessoas não gostam de escutar que está errado, né? É muito difícil falar que você errou, com medo, exatamente, posso perder meu emprego, posso falar que eu errei? Não, não pode, a cultura da empresa não permite isso. Então, assim, essas questões têm que estar alinhadas com a cultura da empresa, porque senão, quem está trabalhando o projeto não vai falar que errou, né? Por quê? Porque, não posso errar. Não é que não pode errar. Você tem que saber no que você errou, né? Por quê? Eu lembro que no Mine Hub do ano passado, eu fiz um podcast foi com o Felipe da Arcelor e o Richard de uma startup. E o assunto era exatamente esse. Será que a gente já a mineração, a área de mineração, valoriza essa questão e está preparada para os erros, né? E é exatamente isso. E uma sugestão, uma coisa que eu falei, é exatamente você metrificar o erro, né? Ou seja, entender que o erro faz parte do processo e a partir do momento que você sabe onde você errou, você não repetir esse erro. Porque se você tem um projeto e você sabe onde você errou, no próximo projeto você não vai errar. Então você teoricamente perde um tempo em algo que está iniciando, mas depois você ganha numa escala muito maior, né? Então, assim, é um pouquinho do que eu penso, né? Se vocês, obviamente, tiverem outro pensamento aí, quiserem compartilhar também, fique à vontade. Mas é o que eu vejo, assim, é o medo do erro, né? Para quem não tem essa ideia de que ele pode ser benéfico, dependendo do estágio que você está, ele é muito importante. Então, o erro ele tem que ser uma KPI, no meu modo de ver, né? Mas isso aí eu acho que a gente ainda está construindo essa ideia, né? E aí, no operacional, a gente tem questão de número de ideias geradas e aprovadas, né? Uma métrica, né? Uma POC, quantidade de POCs, né? Então, ou seja, quantas POCs surgiram, né? Que são provas de conceito, ou seja, você está mostrando que a empresa está criando, né? Isso é uma mudança muito grande de cultura, né? Está criando mais, está dando possibilidade de criar novos projetos através de provas de conceito. E aí depois a taxa de hipóteses validadas, né, pessoal? Hipótese, digamos que hipótese é tudo aquilo que não foi validado, né? Então, em startup a gente fala muito assim, eu tenho uma startup, e aí você fala assim, tá, mas e aí? Você já validou a sua ideia? E na startup eu brinco que validar uma startup é depois que 3 pessoas pagam o seu boleto. Ou seja, você criou uma solução e 3 pessoas pagaram o boleto da sua solução. E eu não falo pai, tio, irmão, não vale não, tá, pessoal? Pessoas que não conhecem, né? E aí, teoricamente, a sua hipótese e a sua ideia ela foi validada. Por quê? Porque tem alguém pagando por aquilo, né? Tem alguém que validou. Então, a partir do momento que está validado, você teoricamente pode entrar no mercado. Aí você já entra em outras fases, né? Que é de escala, de melhoria, mas teoricamente seu produto foi validado, né? E aí tem essa frase lá: inovação, progresso mensurável, ativo. Sem avanço visível, o recurso migra, obviamente, né? Se a gente não conseguir provar para a nossa diretoria que a gente está tendo os avanços, né? Obviamente que bem provável que o nosso investimento ele vai ficar escasso. E aí esse slide foi eu que já fiz, assim, pode ter alguma coisa próxima, mas é exatamente como medir o invisível, né? Então, como que a gente muda, como que a gente mede uma mudança de mindset, né? E aí a gente pode ter uma KPI, por exemplo, porcentagem de adoção de novas ferramentas digitais versus processo em papel. Ou seja, você está medindo ali que as pessoas estão mudando o pensamento, estão mostrando que o papel
por causa de sustentabilidade, ESG, etc., etc., a pessoa está mudando para o digital. Então, isso é uma mudança de pensamento, né? Uma outra métrica de colaboração, razão de projetos cross-funcionais, ou seja, quantos projetos você conseguiu integrar em mais áreas, né? Ou seja, por que a inovação ela fica só na área de inovação? Não, inovação tem que ficar na cabeça de todo mundo. Então, se você conseguiu colocar ali a área de jurídica, que tem um problema com a área de inovação, com a área comercial, você está integrando, porque os processos eles são integrados, né? Não adianta nada você criar um produto e chegar no jurídico, o jurídico bloquear, né? Chegar no comercial, o comercial falar que aquele produto não é bom. Então, essa questão de colaboração ela é muito importante e dá, sim, para ser metrificado, né? Questão de engajamento, porcentagem de colaboradores que submeteram ao menos uma ideia no semestre. Ou seja, a cultura, né? Você está dando oportunidade para as pessoas no chão de fábrica, por exemplo, apresentar ideias. Um dos primeiros estágios que eu fiz foi na Brahma, quando virou Ambev, e eu era responsável pelo programa que chamava CCQ, Círculo de Controle de Qualidade. Provavelmente vocês já ouviram falar nesse nome, e era exatamente isso. Eu pegava projetos que vinham do chão de fábrica, de pessoas que não conseguiam chegar no gestor, transformava isso numa apresentação, e todo semestre tinha uma apresentação, e os melhores viajavam comigo para outras unidades Brahma. Então, é uma forma de você mostrar que está tendo engajamento e medir isso, né? Questão de aprendizado. Tempo médio entre o início e o pivote do encerramento. Então, você conseguir medir esse tempo, né? Experimentação. Número de hipóteses validadas por mês na operação na mina, ou seja, quantas hipóteses foram de fato validadas, né? Aquela ideia que você acha que não faz sentido nenhum, mas que no final das contas traz resultado, né? Então, óbvio que existem formas de se fazer isso. O MineHub, por exemplo, é um lugar para se fazer isso, né? Mas como que você consegue trazer resultado? Medindo essa quantidade de hipóteses. Behavior, comportamento, né? Então, assim, isso aí eu vou mostrar no case da Metal Cider, que é um score, né, para você ver a pontuação dos motoristas de acordo com a ferramenta que eles estão usando. Então, assim, são ideias, né, que obviamente cada um pode adaptar à sua realidade, mas para mostrar para vocês que é possível, sim, transformar dados qualitativos em dados quantitativos e apresentar resultados. E aí depois você pode fazer uma métrica de horas, quanto custa a hora, quanto que isso trouxe de benefício, mas importante saber que essa questão de dados qualitativos hard é possível sim você trazer resultado para eles, né? Pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Ninguém vai falar nada? Fala alguma coisa, algum exemplo aí, alguém que de fato já vivenciou alguma questão dessa na empresa, de questão de cultura, se não quiser abrir algo muito específico, mas como que é a cultura, como que vocês enxergam isso que está sendo falado? Alguém quer falar, dá um comentário? Se ninguém falar, levantar a mão, vou falar para o Giovanni escolher, hein? Ô Pedro, na verdade eu fiz um comentário aqui, quem tá falando aqui é Gilmar da Vale, ecossistema de inovação da Vale. Bem, até coloquei aqui no comentário, parabéns pelo material. Eu acho que tá todo mundo concentrado aqui no que tu tá falando, cara, tá muito boa a aula, tá? Obrigado, cara. Eu vi agora aqui no chat, é porque eu não tô com o chat aberto aqui. Não, fica tranquilo, mas tá muito bom mesmo, cara. Fora dessa área doutoral, que eu também faço doutorado, cara, mas quando tu parte pra realidade, o negócio fica bom, viu? O material ficou muito bom. Espero que essa seja a opinião de todos aí e a gente vai continuar conversando aqui então. Então, beleza, Gilmar, já fez meu dia. Já fez minha noite. E aí, Pedro, excelente. Realmente, até estou conversando com o Lucas aqui, que trabalha comigo, né? Que esses exemplos que você está demonstrando aqui realmente são uma inspiração para aquilo que a gente está
começando a provocar dentro da empresa. Então, obrigado aí, tá muito bom. Pô, eu que agradeço. Bom que vocês estão gostando. Então, vamos tocar aqui, aí depois a gente abre mais aí. Obrigado, pessoal. Esse slide aqui, pessoal, ele para mim é assim, é muito do Pedro, assim, sabe? Que eu falo que inovação não mora em uma área, ele mora na cultura, né? Eu vejo, como eu escrevi aqui, um erro muito comum nas empresas de acreditar que inovar é responsabilidade de um time específico. E na mineração, a inovação acontece na mina, na manutenção, na logística, no RH, no financeiro, né? Por quê? Porque quem vivencia o dia a dia é quem está ali, né, no chão da fábrica, na mina, né, e muitas vezes as ideias que essas pessoas podem nos trazer, elas podem ser de muita riqueza, né? Então, assim, eu falo muito que a tecnologia, ela serve para escalar aquilo que está validado, né? Então, ou seja, a inovação, ela começa lá embaixo, né, com uma ideia, né? E por que que a inovação ela tem que ficar presa na área de P&D e na área de inovação? Não, né? As pessoas, elas têm que todas terem um pensamento de inovação, né? E eu vejo isso muito de perto lá na Metal Cider. A Metal Cider, ela é uma empresa grande, mas ela é uma empresa que tem uma cultura, uma governança ainda muito familiar, né? Então, ela é gerida pelo Dr. Bruno e pelos filhos, né? Mas a entrada que eu fui fazendo aos poucos, né? Trazendo a empresa para dentro do Mine Hub, e hoje eu vejo como que as pessoas lá são comprometidas, e a partir do momento que houve abertura para elas trazerem ideias, eu comecei a ver ali o que eu chamo de agentes de inovação, que são pessoas estratégicas em cada área e que vivenciam aquilo e querem participar, né? E eu vejo assim, quando uma pessoa que muitas vezes tem um trabalho muito manual, ou ela tem um trabalho muito repetitivo, e você dá uma oportunidade para ela, né, trazer alguma coisa de novo, o tanto que essa pessoa muda, né? O tanto que isso traz a pessoa para o seu lado. Então, assim, hoje é uma coisa muito comum uma pessoa que eu não faço ideia de quem que é me chamar no WhatsApp e falar: Pedro, ó, eu sou tal pessoa, o dia que você vier aqui na Metal Cider, você tem um tempinho para conversar comigo. E aí eu vou ver, esse cara trabalha no alto forno, né, com uma roupa com 3.000 graus de temperatura, e o cara falou: ó, me falaram que tal, não sei o que, será que se você tiver alguma dica de livro para mim? E assim, isso me traz uma felicidade tão grande, porque mostra que a cultura está mudando, né? Que as pessoas estão tendo abertura, que muitas vezes elas não chegavam até você. Então, assim, a inovação, no meu modo de ver, ela tem que estar aberta para todos. E por isso que lá na Metal Cider não existe uma área de inovação, teoricamente. Existe o Pedro, que é o gestor de inovação, mas o Pedro trabalha com todos os funcionários tentando escalar ideias que são validadas, né? Então, ou seja, eu tenho uma ideia num setor, o Pedro vai tentar transformar isso num projeto, o Pedro vai tentar chegar na diretoria, apresentar, mostrar que aquilo é válido, e o Pedro vai trazer o resultado para ver se funcionou ou não. Entendeu? É Rogério Leonardo ou Leonardo Rogério? Alô, eu não estou escutando. Alguém está escutando? Não, acho que é geral, tá ruim aqui também. A gente não está escutando. E agora, melhorou? Agora sim. Agora foi. É Rogério Leonardo, Pedro. Rogério Leonardo. Mas eu já acostumei. A turma chama de Rogério, de Leonardo, e a gente acaba atendendo por tudo, tá? Vou elogiar seu material realmente é muito bom, né? Eu anoto muita coisa, então eu sou da inovação, mas eu uso caderno ainda, então vai falando, eu vou fazendo conexões com o que a gente vive aqui, e eu acabo anotando muita coisa e não sobra tempo para perguntar. Mas eu queria provocar um pouquinho você com relação a essa questão de cultura.
Você vai muito bem quando você fala que a gente vive em diferentes realidades, né? São realidades muito complexas e diferentes. São empresas com dimensões diferentes, estruturas diferentes e métodos de tocar o negócio bem diferentes. A gente vive hoje uma situação, a gente vive um cenário bom na Valorec, né? A gente fez a implantação dos agentes de inovação aqui na Valorec, então a gente tem pessoas chaves nas áreas que desenvolvem ideias, né? Que trazem esses produtos. Apesar disso não estar fechado e ser aberto para todo mundo. Então a área, alguém que porventura não fez a inscrição, ela tem total liberdade de participar. A gente até precisa de mais engajamento, né? E a gente está conduzindo uma POC agora, então os meninos estão até aqui comigo, a Rafaela e o Samuel, eles estão fazendo o curso também, onde a gente tem um grande desafio, que é, segunda-feira eles têm um passo muito importante, eles vão apresentar o primeiro MVP dessa POC, e eles têm o grande desafio de, em 20 minutos, apresentar, alfabetizar a camada de baixo e alfabetizar a diretoria, a camada de cima, nesses 20 minutos. Alfabetizar no sentido de explicar o que é uma POC, como quase toda POC, me corrija se eu estiver errado, o primeiro MVP, ele é um MVP quase de aprendizado, né? Uma sprint quase que absolutamente de aprendizado. Então, como que a gente vai conseguir mostrar isso, mostrar que os resultados não foram bons, mas que eles irão fundamentar a segunda sprint que já está em andamento. E todas essas métricas de mindset, cultura e aprendizado, elas não foram um fracasso na primeira sprint, pelo contrário, né? Trouxe uma carga de aprendizado muito grande. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que a gente consegue é, medir, mensurar essa questão. Eu vou mostrar um resultado que não é legal para quem não é alfabetizado na parte da inovação. Se eu te mostro o resultado, você vai achar ótimo. Você fala, cara, você deve ter aprendido demais. Mas como que a gente vai conseguir mensurar isso lá no dia? Bom, não é uma questão fácil, porque principalmente a gente tem que ter um conhecimento a fundo de quão é o conhecimento dessas pessoas, né? Eu penso assim, cara, eu acho que, como você disse, né, você mesmo já tem junto com a sua área aí que o resultado ele não foi ele deu errado assim teoricamente, mas ele teve um ganho de inovação, né? Então assim, a cultura ela não é criada da noite para o dia, né? Então, obviamente, que você falar para um colaborador que está ali trabalhando e que ele precisa desse dinheiro todos os dias contado para trazer o sustento da família dele e falar que errar é legal, não é a melhor forma de você apresentar isso. Então, eu acho que como sugestão, você tem que ver dentro do projeto, igual a gente falou aqui, existem etapas, né? Então, ou seja, existem etapas que foram boas e etapas que não foram boas, que chegaram num final que teoricamente não deu certo, mas que existem partes dessa inovação e dessa POC, igual você falou, e hoje a gente já fala muito em MVP como MT, de não ser um mínimo produto viável, principalmente porque o mínimo hoje na tecnologia com a IA é muito fraco, então a gente fala de um mínimo produto tracionável. Então, de repente, você pegar o gancho de que o que foi criado agora, ele vai servir de base para a próxima etapa, né? Então, todos esses erros que aconteceram, eles vão servir de base para que no próximo passo não exista esse erro, né? E aí, obviamente, você tem que entender qual que é o tipo desse projeto, onde que pode errar ou onde que não pode errar. Ou seja, se a gente estiver falando num projeto de barragem, a gente não pode nem brincar que vai acontecer um erro, principalmente de todos os históricos que a gente teve aí há pouco tempo, etc. Mas dependendo do tipo de projeto, o tipo de erro ele é totalmente aceitável, né? Ou seja, você está desenvolvendo ali uma solução que de repente o código não funcionou, a etapa não foi validada num fluxo ali
de um e para o outro, e você mostrar que aquilo ali não funcionou, mas que você já sabe onde que está o erro, eu acho que isso é muito válido, sabe? Então, assim, na minha opinião, seria pegar o projeto, ver as etapas dessa POC, como que ela foi desenvolvida, e mostrar que, mesmo dando errado, vocês sabem mostrar onde que deu errado, né? Isso, para mim, é o mais importante de tudo, né? Assim, o problema, ele sempre vai existir. Eu falo assim, que problema na vida de todo mundo sempre existe. A diferença é como que você vai trabalhar esse problema. Você pode ter um problema grande, um problema médio, um problema pequeno. A sua atitude em cima desse problema vai mostrar a resolução dele. Então, assim, eu sou uma pessoa muito transparente, cara. Assim, eu, quando tenho que falar com a diretoria, eu falo a minha opinião e, obviamente, eu acato a decisão, mas eu acho que no meu papel e no papel de um gestor de inovação, ele nunca pode fugir disso. Ele tem que mostrar a opinião, por que foi feito, e, obviamente, que se vai seguir, não vai seguir, é uma decisão da diretoria. Mas você tem que mostrar o porquê daquilo. E eu acho que quando você mostra isso para as pessoas que estão teoricamente abaixo, sem mostrar fraqueza, né? A gente discutiu isso no módulo que eu dei de liderança. Você mostra o erro, ele não pode ser mostrado como uma fraqueza, né? Ele vai ser mostrado como uma fraqueza quando você não souber explicar o porquê do erro. Mas se você conseguir explicar por que aconteceu o erro, ele passa, você concorda comigo, de um erro para uma possibilidade de ganho? Sim, Então com eu acho certeza. que é muito por aí, cara. É você conseguir mostrar o que deu certo e o que deu errado. E onde que deu errado, você conseguir trabalhar em cima disso. Ou já chegar teoricamente com uma solução que vai ser aplicada. E aí é um processo atrás do outro, cara, não adianta. Né? A gente vai melhorando, aí pode ser que você melhore uma métrica e depois a outra etapa não dê certo, porque é um conjunto, até no final, cara, é um time de futebol. Você pode estar com a zaga ruim tomando gol. Aí você melhora a zaga, mas o ataque não está fazendo gol. Até na hora que você consegue colocar todo mundo entendendo o que o técnico quer, e aí você vai construir um time campeão, entendeu? Mas se você, como técnico, não souber passar para o CEO ou para quem seja lá o presidente, que você sabe onde está o problema, ele não vai acreditar em você. Mas você, como gestor, no meu modo de ver, se você conseguir mostrar onde o projeto não deu certo, você vai mostrar que você tem controle da situação. E aí você vai melhorar, você vai fazer de outra forma, você vai usar outra tecnologia, ou outra pessoa, outra equipe, o que seja. Mas mostre o conhecimento do erro. Na minha opinião, é a melhor forma de você ser transparente e mostrar domínio daquilo que você está fazendo. Perfeito, perfeito, concordo. Então, vamos adotar. Depois você me fala o resultado, tá? Ah, vou te contar, vai ser legal. Tá sendo legal. No geral, vai ser bem legal. Show de bola. Beleza, pessoal. Vamos continuando aqui. Então, a gente entra agora na questão de erros, né? Para a gente passar para uma outra etapa, os erros mais comuns na mensuração de inovação, ou seja, quando que a gente acha que a gente está entregando alguma coisa, mas na verdade a gente não está entregando nada, né? Então, saber, não é só medir, né? É saber o que medir, né? E aí a outra metade é evitar as armadilhas que tornam os dados inúteis ou piores, enganosos, né? Então, ou seja, aquela questão que não adianta nada, a gente está colhendo dado, e a gente não saber se o dado é bom, se o dado é ruim, né? Assim, a gente está vivendo uma era de muitas mudanças, né? De inteligência artificial, e eu como digamos, um professor, né, que eu estou aqui, eu não falo muito professor, eu falo uma pessoa que está aqui tentando compartilhar algum tipo de conhecimento. Eu falo para as pessoas, para os alunos, assim, que eu dou aula na PUC, assim,
Não adianta eu falar para eles que não pode usar IA, etc., que eu vejo ainda, principalmente na área científica, né, que é uma que eu estou presente aí de publicação de artigo, ainda é uma questão muito debatida, né, como usar a inteligência artificial, como apresentar um pensamento que teoricamente não foi seu, né, mas eu falo assim, a inteligência artificial, ela veio para ficar, não adianta, mas o que eu peço para as pessoas é que saibam utilizá-la, né? Então, quando eu vou pedir um exercício e tal, eu falo, cara, se você usar a inteligência artificial, eu quero que você me fale qual que você usou e qual que foi o prompt, que eu posso até ver se está legal, se não está, te dar alguma dica. E eu não quero que você fique com vergonha de falar que usou, não, mas eu quero que você utilize ela da maneira certa, né? Então, eu acho que é muito por aí. A gente entender a realidade que a gente está vivendo e trabalhar isso da melhor forma possível, né? Então, assim, o que são 5 erros que eu levantei aqui? Medir só o que é fácil de medir, confundir atividade com resultado, definir metas sem uma base, né, sem baseline, medir demais e não agir e ignorar o contexto dos dados. E aí a gente vai entrar rapidinho aqui, superficialmente, digamos, né, rapidinho, em cada um deles. Né? Então, medir só o que é fácil de medir. Né? Isso aí, gente, é o que mais acontece. Né? A empresa conta número de ideias submetidas, horas de treinamento, projetos iniciados. Esses dados são fáceis de coletar, mas não dizem se algo realmente mudou. Por que é perigoso? Porque você cria uma ilusão de que existe inovação ativa, quando na prática nada foi transformado. Né? Gestores ficam satisfeitos com volume sem questionar o impacto real. Então, aquela questão, né, pessoal? Vou dar um treinamento aqui para todo mundo, beleza. Chamei um palestrante, pus lá no auditório 10 colaboradores, a galera passou o dia inteiro lá, beleza. Acabou, no dia seguinte todo mundo trabalhando de novo, né? Ninguém falou nada. Mas e aí? Né? Qual foi o resultado dessa palestra? O que você aprendeu com isso? Né? O que isso pode trazer de benefício para a gente? E, obviamente, não é fácil você exigir, teoricamente, o que a pessoa é paga para fazer e você pedir outra coisa. Mas existem várias formas de você fazer isso. Você pode fazer uma gamificação, você pode, logo depois do evento, você colocar dentro da intranet ali, um questionário, e quem responder concorre a um curso. Né? Quem que não quer subir de função, gente? Quem que não quer crescer na empresa? Mas não, fica aquela coisa solta, né? Então, assim, isso é perigoso, porque você está colocando alguma coisa que, teoricamente, você sai dali falando, fiz meu papel, mas, na verdade, fez, mas não fez, porque você não sabe o que você ganhou com isso, né? Então, uns exemplos, né? Para cada métrica de atividade, exige uma métrica de resultado associada. Exemplo, realizamos 10 workshops. Quantos projetos saíram desses workshops? Né? Na mineração, número de sugestões recebidas só tem valor com taxa de implementação. Então, assim, buscar alternativas, inovar, né? Você não precisa de tecnologia. Você pode fazer ali uma pessoa saindo ali, você pode depois ir um dia no chão de fábrica, você como gestor, ir lá conversar com a galera. E aí, pessoal, gostaram? Pô, aí você cria um assunto e tal, mas assim, é mais difícil fazer isso? Sem dúvida que é muito mais difícil, mas eu garanto que o resultado vai ser diferente se você conseguir trazer insights e não só provocar insights, né? Confundir atividade com resultado, né? Então, ou seja, atividade, o que foi feito? Implantamos um sistema de telemetria na frota. Resultado, o que mudou? Exemplo, combustível caiu 8%, ocorrências de segurança menos 22%. Né? Então, ou seja, mostrar aquilo que está trazendo resultado. Eu vou mostrar o case para vocês e eu vou falar o que aconteceu lá na Metal Cider. E assim, foi um desafio, porque
Durante a implementação da solução que a gente teve 2 acidentes gravíssimos lá, com 2 maquinários de linha amarela, pesado, e a gente não tinha a filmagem e o outro, a cabine do caminhão pegou fogo. Eu vou falar para vocês depois, vocês vão entender o que eu estou falando, né? Então, assim, atividade não é resultado, gente. Atividade é aquilo que você está fazendo. O resultado é aquilo que você ganhou com aquilo que você está fazendo, né? Seja ganhou ou perdeu, né? Como a gente disse, você pode ter perdido, mas pode ter sido bom para fazer uma próxima, né? Então, a pergunta certa, sempre que alguém relatar uma iniciativa, pergunte, e o que mudou por causa disso, né? E se não houver resposta, a iniciativa ainda não terminou, não foi medida, né? Então, buscar resultados, né? Bom ou ruins para aquilo que está fazendo. Definir metas sem baseline, né? Então, baseline é o ponto de partida, né, pessoal? Para a gente ter meta, a gente tem que partir de alguma coisa. Obviamente que existem o que a gente chama de inovação disruptiva, que é, dar um exemplo bem prático para vocês. WhatsApp e Facebook. Não existia nada parecido. Isso é uma inovação disruptiva, ou seja, criou-se algo que não existia. Você vai se basear em quê? Né? Obviamente que você está criando alguma coisa que não existia. Então, existem casos e casos, mas um outro exemplo de um tipo de inovação que é uma melhoria de processo. Quinto andar. Quinto andar, hoje que eu vi, a startup uma das mais valiosas do Brasil, o que ela fez? Ela automatizou o que a imobiliária não conseguia fazer, gente. Ela criou alguma coisa nova? Não. Ela só melhorou um processo, né? Hoje, qual que é o maior case de sucesso do Brasil? Nubank. O que o Nubank fez? Não existia banco? Sempre existiu. Itaú, Bradesco. O que o Nubank fez? Entendeu de fato o que era o problema. As pessoas não queriam mais ir em agência. O que ele fez? Oferecer um atendimento diferenciado. Oferecer um atendimento digital, né? Uma conta digital que você não precisa ir no banco. Isso é uma inovação disruptiva? Não, isso é uma melhoria de processo. Mas ela soube exatamente atingir aquilo que era o problema. E ela não teve medo de aprender e de ir direto, coisa que o Itaú não fez, coisa que o Bradesco não fez, coisa que nenhum fez. Aí, na hora que chegou o Nubank, o que fez? Todos foram atrás do Nubank. Então, para a gente ter uma base, a gente definir uma meta, a gente tem que ter uma base. O Nubank definiu uma meta baseado no que o Itaú e o Bradesco não entregavam, né? Então, assim, entender essas questões de inovação, que existem tipos de inovação, né? A gente não precisa inventar o Facebook e o WhatsApp todo dia. Isso hoje em dia é muito difícil, principalmente com uma inteligência artificial que já tem uma base de conhecimento imensa. Mas você consegue, de repente, melhorar um processo ali que não está funcionando. E esse processo pode trazer um resultado muito maior do que você criar algo do zero, né? Então, não confundir muito essas questões e se você tiver metas, obviamente, como eu disse, dentro de um projeto que não é nada que não exista, você basear em cima de alguma coisa, né? Então, antes de lançar qualquer projeto, documente o estado atual com dados históricos. Parta de alguma coisa, né, de um número que seja. Eu quero diminuir meu consumo de gasolina em 10%. Meu consumo hoje era de 50 litros por hora, eu quero passar a consumir 45 por hora. Beleza, porque aí você vai conseguir ver o resultado. E se foi bom, se for ruim, não estou falando do resultado no final, bom ou ruim, não é isso. É você saber apresentar alguma coisa, né? E isso eu passei por isso e vou falar para vocês. Medir demais e ignorar o contexto, né? Também, pessoal, não adianta fazer um dashboard com 30 gráficos, com pizza, com não sei o quê, que todo mundo olha e não entende o que está ali. Dashboard
é para você trazer as principais informações de um relatório de forma clara. Ponto final. Quando você tiver um dashboard eficiente, é quando o seu diretor bate o olho naquela tela e fala, entendi. Ou seja, você pega um relatório com 30 métricas, e obviamente que hoje a gente tem condições de fazer isso de forma muito rápida, e transforma isso em 4 gráficos, ou 4 pizzas, ou 4 o que for, e ele bate o olho e fala, entendi. Então, não adianta fazer um layout lindo, maravilhoso, colocar 70 métricas ali e ele não saber para onde que olha, né? Dashboard é para trazer resultados objetivos das planilhas de relatórios. Ponto. Então, assim, não é ignorar todos os dados, é trazer a informação minerada, que a gente chama. Tem muito a ver com mineração, aí, ó, minerada, dados minerados, ou seja, trazer aquilo que faz sentido. Se a pessoa quer aquilo, o preço do minério calculado com volume do não sei o quê, com que foi tirado da planta X, faz um gráfico e mostra aquilo para ele, ponto final, não precisa falar o que chegou ali, nada. Seja objetivo, entendeu? Então, assim, é um balanço, né? Não é nem muito nem pouco. Como monitorar, né? Rituais e ferramentas, né, pessoal? Assim, isso aí, obviamente, que depende muito da realidade de cada um, tá? Mas coloquem na cabeça assim, sprints, né? Para quem a minha área de estudo muito é metodologias ágeis e IA, então eu estou criando uma ferramenta que analisa qual que é a melhor metodologia ágil para ser usada de acordo com o projeto, porque você tem várias variáveis que a maioria das empresas ignora, né? Questões de qualidade de pessoa, de projeto, de tempo, de milhões. E por isso que a IA é uma ferramenta que eu estou desenvolvendo uma IA, não é uma IA generativa, para analisar isso tudo. Então, assim, isso tem muito a ver com essa questão de cadência. Por quê? Porque existem tipos de metodologia, né? E que, de acordo com a metodologia, você vai ter um prazo para fazer essas análises dos projetos, né? Então, assim, o que é indicado? Semanal, indicadores operacionais, né? Produção, segurança, custo. Mensal, revisão do portfólio de projetos, o que avançou, o que travou. E trimestral, avaliação estratégica, ajuste, prioridades e metas. Então, assim, isso são sugestões, né? Ou seja, trimestral você vai já para um ponto macro, né? O semanal são indicadores ali diários ali de produção, principalmente de segurança, né? Mas o mais importante é exatamente vocês terem consciência de que o Lean está aí para isso, né? Não deixar que um projeto chegue no final para você faça a mensuração dele, né? E aí, obviamente, que existem várias ferramentas, né? Hoje é até difícil a gente falar, mas é muito usado o Power BI, o Excel hoje já integrado com IA, né? A questão de gestão à vista, né? TVs nos operacionais com indicadores, reuniões de inovação, espaços dedicados para discutir resultados. Isso aí eu acho que você já tem muito em mente, mas aqui é só para a gente ter uma consciência de que existem tipos de mensuração, cadências e formas de fazer isso, né? E aí a questão de pivotar ou persistir, né, pessoal? Quando que eu pivoto e quanto que eu persisto, né? E obviamente que isso aqui existem métricas, mas você está muito preso à sua gerência, né? Porque se o dinheiro acabou, e aí, né? Você vai ter que ser criativo, você tem essa liberdade, mas obviamente que existem dados que podem te mostrar que vale a pena seguir ou não. Então eu coloquei aqui algumas ideias, né? Sinais para ajustar, né? Ou seja, métrica-chave estagnada por 2 ciclos, né? Você não está vendo escala, né? A gente tem uma expressão muito forte
startup, que a gente fala que é o vale da morte, né? Quando a startup não consegue escalar, que você começa a ver que seus resultados não crescem, né? E a partir de um certo ponto, se não está crescendo, e aí? Vou analisar se vale a pena ajustar, pivotar, persistir, né? Então, são pontos que vale a pena observar, né? A premissa do projeto se revelou incorreta, né? Surgiu uma alternativa com ROI maior. Isso aqui também é complexo, né? Porque existe foco, né, naquilo que você está fazendo. De repente você pode se perder, tem que prestar atenção nisso, né? A equipe perdeu o engajamento, o contexto externo mudou, o mercado, regulação, isso aí já são fatores externos, né, que a gente não tem controle. E pôr na cabeça o principal: ajustar não é fracasso, é inteligência estratégica. Isso aqui, para mim, é muito mais importante do que tudo isso que eu coloquei aqui em cima. Por quê? Porque a gente fica com medo de ajustar, mostrar que a gente está errando, que a gente está fracassando, e muito pelo contrário. A gente está ajustando porque a gente sabe onde que a gente errou, né? E exatamente isso vai trazer um resultado para a gente muito melhor do que depois, no final, a gente fracassar porque a gente não falou o que tinha que ser falado, né? Uma opinião minha, obviamente. E aí, sinais para persistir, né? Resultados crescendo, mesmo que devagar. A causa do atraso é pontual e controlada, ou seja, a gente sabe o que está acontecendo, né? Ou seja, a gente sabe mostrar aquilo que está acontecendo. Um exemplo aí do Leonardo falou, que eu acho que vale a pena. Aprendizado acumulado com valor, né? A gente está gerando valor para as coisas. O time acredita na solução e o problema raiz ainda existe, né? Ou seja, eu não resolvi o que eu me propus a fazer. Então, eu tenho que persistir, né? Obviamente que você vai entender até que ponto você pode ir, mas se o problema existe, você ainda tem que continuar, né? E persistência com dados é estratégia. Sem dados é teimosia, né? Você vai estar dando uma opinião sem saber se realmente aquilo faz sentido ou não, né? Disseminando a cultura de mensuração, né? Então, assim, isso aí vai muito do perfil do gestor, né? Eu acho que cada um ele trabalha de uma forma, cada um tem uma forma de trabalhar, né? Eu particularmente sou uma pessoa que eu não tenho horário, tempo para alguém falar comigo, tá? Se o cara quiser me mandar uma mensagem e assim, quando acontece alguma coisa, eu faço questão de ir lá e de mostrar e de conversar. Eu, depois de 1 ano e meio, eu consegui algo que para mim foi muito legal dentro da Metal Cider, que, como eu falo para vocês, é uma cultura ainda de uma governança familiar. E como é uma empresa que não a empresa tem um DNA muito inovador, né? A Metal Cider hoje é uma empresa muito verticalizada, que tem desde o carvão mineral até a usinagem. Então, ou seja, ela tem o carvão mineral, ela tem o ferro gusa, que ela produz em 7 alto-fornos, ela tem uma fundição dentro da planta de Betim, que ela produz diversas peças automotivas para diversas marcas. Ela tem uma termoelétrica que gera energia vinda do vapor dos alto-fornos, e agora ela tem usinagem. Então, ou seja, ela vai desde o carvão até o processo final, que é a usinagem, que é o acabamento da peça, e tem uma marca própria também no mercado. Então, assim, como você vai falar que uma empresa dessa não é inovadora? Como você vai falar que o Dr. Bruno é um cara que tem visão? Vendo que o mercado de gusa é um mercado que cresce, sobe, desce toda hora com China e tal, ele conseguiu entender que se ele tivesse uma cadeia utilizando a matéria-prima principal dele, ele tinha mais competitividade no mercado, né? Então, assim, apesar disso, existia um fechamento muito forte para fora, né? Então, quando a gente entrou no Mine Hub, a entender como que as empresas estavam fazendo, trazer para eles. E uma coisa que eu criei lá dentro foi uma coisa simples. Eu criei um grupo de WhatsApp com as lideranças de cada setor e todo dia, gente, eu mando 3 a 4 notícias de inovação, assim, de
todos os segmentos. É desde o Elon Musk subindo, construindo agora data center no espaço, como dica de curso, os materiais das aulas que eu dou, eu compartilho lá dentro. E assim, o que isso gerou? Gerou conhecimento, né? As pessoas entenderem e perderem o medo da inovação. Ou seja, ficarem mais próxima do que o Pedro faz, o que esse cara faz aqui dentro. E aí, aos poucos, você vai apresentando, e o Bruno está no grupo, então ele vê tudo, ele acompanha. Eu nunca recebi assim uma puxada de orelha assim, cara, não põe isso. Assim, e aí deu liberdade para as pessoas conversarem ali dentro com a presença do Bruno, que muitas vezes elas não conversavam. Então, assim, isso é um ganho que eu achei muito legal. Então, hoje eu consigo mostrar alguma coisa e aí o cara chega para mim e fala, cara, eu vi outro dia aquilo que você postou, será que não dá para a gente fazer isso aqui? Não, igual outro dia, foi muito engraçado. Eu postei um vídeo daquele robô Atlas, né, que é da Dynamic, que é um robô assim, que é o top do top do top, né? Eles estão desenvolvendo ele. E aí o Gilbert, que é o responsável pela parte elétrica, ele falou, uai, quanto custa? Será que não dá para a gente trazer um? Não. Aí eu falei assim, Gilbert, esse robô aí, ele está na faixa, para chegar, ainda não tem produção, então mas na faixa de 9 milhões de dólares. Aí todo mundo riu. Eu falei assim, pede pro Bruno aí, vamos trazer. Então, assim, de uma forma leve, eu fui entendendo que a empresa ainda não estava preparada para aquilo que eu queria fazer. E aí eu fui criando isso e estou criando até hoje. Então, todo dia eu faço isso. E descobri que o melhor horário é muito cedinho, porque eu tenho filhas gêmeas, pessoal, e assim, eu sou pai viúvo, então eu acordo muito cedo para fazer as coisas com as minhas filhas e tal, e aí eu mando uma notícia. E aí, outro dia o cara falou, cara, muito legal você mandar esse horário, porque é a hora que eu tenho tempo antes de eu chegar lá e tal. Então, assim, são ideias, né, que eu tive e que, obviamente, cada um pode ter a sua, mas eu gosto, sabe, de participar, eu gosto de entender o que está acontecendo, eu gosto de ir no chão de fábrica. Eu não fico muito, eu não vou todo dia para Betim, né? Eu fico mais no Mining Hub do que lá, mas o dia que eu vou, eu fico lá, eu converso, eu ando, eu vejo o que está acontecendo, eu dou uma volta na planta com o Bruno. Assim, eu faço questão de conversar em todos os níveis, sabe? E assim, isso eu acho que a gente vai conquistando. Obviamente que, como eu disse, empresas muito grandes, né? Você não tem muitas vezes essa oportunidade, mas se tiver, eu acho que vale muito a pena, né? Então, eu coloquei aqui algumas dicas, né? De celebrar resultados, cria o hábito de perguntar, reconhece quem mede não aprende, né? Então, assim, são dicas, assim, de que vale a pena compartilhar aquilo que você está falando, né? Essa semana eu apresentei esse case que eu vou mostrar para vocês. Eu vou passar aqui mais para frente. Eu apresentei esse case que foi feito junto com a Coble. Eu não sei se alguém conhece. A Coble é uma startup de rastreamento. Inclusive, eles tiveram um aporte muito grande agora de quase 60 milhões do BNDES. E a gente está implementando na frota interna da Metal Cider, né? Que é pequena, mas é só linha amarela e são 3 turnos. Então, assim, a gente começou a fazer esse trabalho lá. E eu mandei esse case para um evento que chama 100 Startups, não sei se vocês conhecem, e o case foi aprovado. Então, assim, eu vou compartilhar, foi ontem ou anteontem, não me lembro. Eu vou compartilhar no grupo, né? E aí eu friso o Júnior, que é o cara, o gestor de frota. Então, assim, eu trabalho muito dessa forma, assim, gerando ganhos, né, para mostrar que o cara, fez parte do projeto, e não é o Pedro, né? O Pedro, ele é simplesmente um executor. Quem está ali no dia a dia fazendo é ele, né? Então, aqui, pessoal, esse case que eu quis mostrar para vocês é só como que eu trabalhei, né? E eu vou contar para vocês depois o case, os acontecimentos reais, para vocês entenderem. Então, eu já falei um pouquinho da Metal Cider, né? Uma empresa do setor siderúrgico.
e a gente não existia nenhum tipo de rastreamento interno, né? É uma frota pequena de 50, desde de Brooks, retroescavadeira, tratores, etc. E não tinha nenhum tipo de rastreamento, né? Então, o desafio inicial era primeiro mostrar para a diretoria que valia a pena, né? Então, tinha uma frota de 47. Não existe um controle interno de combustível, né? Eles são abastecidos internamente, né? Dentro da Metal City, né? Ocorrências de segurança, monitoramento sistemático, ausência de dados em tempo real, né? Então, qual foi o primeiro passo? O primeiro passo, a gente fez uma implementação do sistema COBRE em 15 veículos, ou seja, 32% da frota. Criação de dashboard junto com a COBRE, eles compraram a ideia de fazer algumas coisas personalizadas com a gente, tá? Porque existe um sistema dentro da Metal City que é usado por eles, mas a gente conseguiu aos poucos ir fazendo algumas APIs, consumindo dados, etc., para alimentar a tecnologia da COBRE, que era muito mais avançada, né? Mudamos, colocamos algumas televisões nas áreas operacionais com indicadores em tempos reais e começamos a fazer um monitoramento comportamental com IA, né? Que foi um desafio aí para as pessoas. E aí a gente teve alguns resultados aqui, óbvio que esses números aqui eu não posso pôr número contábil, mas algumas ideias, né, de economia de combustível, redução dos pneus, horas rodadas, e segurança operacional, né? Ou seja, esse dado aqui, ó, que eu pus até azul e verde, para vocês lembrarem dos hard e do soft, né? Então, hard, números de economia, né, de valores, e o soft, ou seja, quantas horas por ano e qual que foi o número de ocorrências operacional, que tem muito a ver com cultura, com eventos, com redução de eventos de risco, né? E aí, pessoal, durante esse processo, a gente, né, e aí a gente fez a metrificação e aí eu fui apresentar esse resultado aqui para o Bruno, né? E um dia antes de eu apresentar esse resultado para o Bruno, o Júnior me liga meia-noite e fala assim: Pedro, estou desesperado aqui, desculpa estar te ligando, mas eu estou com um acidente aqui, uma retroescavadeira caiu num lugar lá, e na hora que ele começou a buscar os vídeos dentro da plataforma da COBRE, só aparecia o vídeo aparecia com uma imagem assim cinza, sabe? E aí na hora que ele entrou na cabine, ele viu que a câmera estava virada, né? Ou seja, a câmera não estava filmando o motorista. E eu falei, cara, calma, primeira coisa, ele não tem reunião amanhã com o Bruno, nós temos que apresentar isso para ele, a primeira coisa que ele vai fazer é me pedir esses dados e tal. Eu falei, cara, calma que eu vou estar lá amanhã cedo e a gente vai fazer isso junto, não se preocupe. E aí, na hora que eu cheguei lá para a reunião, o Bruno já chegou e falou assim, cara, cadê a câmera? Eu quero saber o que aconteceu. E aí a gente começou a falar, ó, Bruno, o que aconteceu foi o seguinte, cara, a gente não tem a filmagem e a gente está tentando entender o que aconteceu. E aí, obviamente, mas então essa tecnologia não funciona e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. Me dá um tempo, junto com o Júnior, para a gente tentar entender o que aconteceu e eu vou te trazer aqui o resultado do que aconteceu, independente se foi falha da tecnologia, etc, etc. E aí, beleza, fomos rastrear o que aconteceu e o que aconteceu. O operador, na hora que ele assumiu o turno dele, ele simplesmente falou que não gostava de ser filmado e virou a câmera, né? E aí depois que a gente chamou ele lá, ele assumiu isso e existe todo um contrato, um assinado, né? Toda a política de que ele está sendo ali monitorado com o aceite dele, tudo juridicamente muito certo. E ele falou, olha, simplesmente eu não gosto de ser filmado e eu virei a câmera.
E aí, cara, isso aí, obviamente, né, depois foi passado para a diretoria tomou a decisão que ela achava válida, mas o mais importante foi que os próprios condutores falaram, cara, você correu um risco muito grande. Por quê? Porque existe alerta. Na hora que acontece algum tipo de acidente desse, ele muda, o gestor, ele recebe um alerta e ele corria um risco muito grande de estar preso ali nas ferragens. Graças a Deus não aconteceu nada, mas os outros condutores falaram, não, nunca mais faz isso. Ele foi mandado embora por justa causa, mas todos entenderam e foram lá e falaram assim, não, que coisa errada que ele fez. Por quê? Eles conseguiram enxergar a tecnologia ajudando eles, né? Então, assim, é um exemplo de que eu cheguei para ele e falei o que aconteceu. Eu falei, olha, Bruno, aconteceu que o cara virou a câmera. Mas ele falou, mas e aí? Eu falei, cara, e aí que agora a gente vai conversar com a Cobra e ver se existe alguma forma de ter algum alerta em cima disso. E eles desenvolveram um alerta que hoje, se você chegar até uma distância da câmera, emite um sinal. Entendeu? Então, assim, alguém quer falar alguma coisa? Acho que não, né? Acho que o áudio está bem. Então, assim... 97,99. O de 12 miligramas, 26 miligramas... Ah, tá, beleza. É porque, assim, eu poderia ter falado milhões de coisas, mas eu fui real com ele. Eu falei o que aconteceu, e aí ele falou, então tá, beleza. E aí a gente seguiu com o processo, né? E aí quais são os resultados, né? Que eu disse que os números não capturam sozinho, né? Então, além de economias financeiras, a iniciativa gerou transformação cultural e operacional, que são igualmente estratégicas para a empresa. Então, na hora que eu mostrei isso e que o Júnior mostrou que os motoristas falaram dessa forma, o Bruno conseguiu enxergar e viu que realmente a economia de pneu, a economia de gasolina são interessantes, mas ele conseguiu ver que as pessoas estavam dando valor por algo que eles estavam investindo, sabe? E isso foi uma coisa muito grande. Então a gente teve ali mudanças de cultura, né? Passaram a ter consciência do próprio desempenho. Os gestores ganharam um vocabulário de dados para discutir. Então, hoje o Júnior, gente, ele começa a conversar comigo dentro da plataforma, eles inseriram agora IA dentro da plataforma, então eu consigo buscar dados ali na hora, e o Bruno adorou isso, ele entra lá e vê ontem digita lá no chat o que aconteceu, aí a IA dá um resultado para ele, etc., mecânicos acessam ordem de serviço e informações de manutenção via televisão, mostrando para os mecânicos que ficam ali o dia inteiro naquele trabalho maciço ali de obra, aí eles veem os caminhões rodando, eles conseguem acompanhar, se clica na tela ali, ele vê quem está dirigindo, fizemos uma interação ali, ou seja, os números provam valor, a cultura garante que o valor continue crescendo, né? Então, assim, trazer a inovação para dentro realmente da empresa e mostrar para eles que tudo aquilo ali faz sentido, não só para a empresa, mas principalmente para eles, né? Para eles terem algo mais seguro e que gere valor para mim também para o trabalho deles, né? E aí, dentro dessa realidade, ou seja, a gente tinha os resultados com 32% da frota, e aí o que a gente fez? Aí eu, utilizando uma análise de estudo, eu mostrei para o Bruno que se ele expandisse isso, cruzando diversas variáveis, ele teria um ROI projetado de 2,23 vezes o investimento que ele fez, né? E aí, semana passada, ele aprovou, a gente chegou ontem, todos os aparelhos, a gente já vai colocar na frota toda, mas assim, eu consegui mostrar para ele, através de um início, de um dado, e mesmo acontecendo um acidente, que valia a pena utilizar a tecnologia, né? Então, assim, ver onde aconteceu o erro, trabalhar o erro para que esse erro não aconteça mais,
mostrando que de fato fazia sentido usar aquilo, né? Então, dados geram confiança, confiança gerou investimento, investimento vai gerar mais dados e a empresa provavelmente vai ter mais economia e vai ganhar mais com isso, né? E o que aí, nesse case, a Metal Cider nos ensina sobre mensuração? Comece pequeno, mas meça desde o início, né? Aquilo que eu falei, né? Desde o início, que a gente colocou com 15, a gente foi buscando tudo, né? A gente foi levantando os dados, né? Colocando tudo ali. A gente tem um grupo com a Coble, a gente conversa com eles, a gente já desenvolveu algumas coisas junto com a equipe de desenvolvimento deles, né? Então, assim, a gente está imerso mesmo, trazendo ganho para a empresa, mas também para eles, porque é muito importante. Eles já vieram 2 vezes na Metal Cider, não tinham nem ideia de como funcionava a nossa operação, porque geralmente rastreamento de frota, estrada, etc. Eles conheceram a planta inteira, viram nossos gargalos, né? Então, assim, entender mesmo de fato o que está acontecendo, né? Combine métricas hard e soft, né? Então, ou seja, os 98 mil economidades é poderoso? Mas a mudança de comportamento dos motoristas é o que garante que esse número continue melhorando, né? Porque se eles não tiverem essa consciência, esses números não vão acontecer, né? Ferramenta de monitoramento é parte da inovação, né? Ou seja, compartilhe isso, né? Mostre para as pessoas como que está funcionando, né? Porque você fala assim, o cara é mecânico, cara, o cara não tem mecânico lá que pede para o Júnior ver a plataforma, como que faz e tal, porque assim, é conhecimento, né? O cara quer sair daquela rotina dele, quer ver o que está acontecendo, né? Inovação não é um departamento só, né? A TI criou o dashboard, mas quem usa são os mecânicos, motoristas e gestores. A inovação só gera resultado porque atravessou todas as áreas, aquilo que a gente falou, né, pessoal? Inovação não é só na área de inovação. Inovação é todo mundo pode ser inovador, né? Basta ter oportunidade e executar da maneira correta, né? E dados permitem escalar com segurança, ou seja, de 15 para 47 foi baseado numa evidência, não é aposta. Eu mostrei dados validados de economia de custo, de economia de pneu e de número de acidentes. E outra coisa que o Júnior falou, ele falou assim, aí ele me contou depois, que o Dr. Bruno falou que o Dr. Bruno ele ama a área de mecânica. Ele falou outro dia para o Bruno, que falou para o Júnior que tem visto a oficina mais vazia, o que estava acontecendo. Aí o Júnior falou assim, olha que legal, está acontecendo por quê? Porque as máquinas estão quebrando menos, né? A partir do momento que você consegue entender o que o cara está fazendo de errado, o comportamento dele, a velocidade, o consumo, menos serviço nas oficinas, porque os caminhões estão rodando mais. Quanto mais eles estiverem na planta rodando, melhor, né? Menos sinal de que ele está estragando, né? Então, isso aí é um resultado muito legal que a gente, eu particularmente, tenho muito orgulho de apresentar, né? E aí, essa pergunta aqui, para a gente ir finalizando, né, pessoal, o custo da inércia, né? Porque eu brinco muito que não é gasto, né? É investimento, né? Mas e aí você fala, não, eu vou gastar, e aí você fala, muitas vezes você não tem uma resposta ali na ponta da língua, principalmente quando é uma inovação que pode ser disruptiva, né? Mas e aí, qual que vai ser meu resultado? Não sei. Eu não sei qual que vai ser o resultado, mas como que você não sabe? Não sei, né? Mas eu sei que se você não inovar, vai acontecer isso aqui que eu vou falar para vocês. Ó. O ROI da inovação também é calculado pelo que você evita perder. Né? Então, quanto custa para a sua empresa não resolver esse problema nos 12 meses? Né? Eu sei que se eu inovar, pode dar certo ou pode dar errado. O que eu vou fazer? Eu vou executar ele para que meu risco seja menor. Pode dar errado? Pode continuar dando errado.
mas eu te garanto uma coisa, se você não fizer, a chance de dar errado, ela é muito maior, né? Então, por exemplo, custos diretos, operação ineficiente mantida, retrabalho por processos manuais, multas, falhas e não conformidades. Você vai continuar tendo isso, né? Se você não tentar melhorar, né? Custos indiretos, perda de competitividade gradual, desmotivação de equipes, o que gera turnover, dificuldade de atrair talentos, ou seja, você é uma empresa que não faz nada, que não muda, que não mostra para as pessoas que você dá a possibilidade de criar, quem que você vai atrair? Principalmente nessa geração Z aí, né, que quer ter resultado para ontem, né? O cara sai da faculdade e acha que a inteligência artificial vai resolver a vida dele, né? Então tem que estar atento a essas coisas. Custo de oportunidade, mercados que a concorrência captura, tecnologia que ficou cara de adotar depois, projetos bons mortos por falta de urgência, né, pessoal? Então, assim, a certeza, ela não existe, mas existem muitas formas de você alcançar o resultado e diminuir seu risco através da inovação, fazendo um pouquinho disso que a gente fez, né, que a gente apresentou aqui hoje, né? Algumas métricas, acompanhando os processos, entendendo, tomando atitudes em etapas. Por quê? Porque se você não fizer, a sua chance multiplica muito, né? Para que você tenha todos esses problemas aqui que a gente está apresentando. Pessoal, isso aqui era uma dinâmica, né? Mas na verdade ela dura, eu apliquei ela dura por volta de uns 30 minutos, né? Eu acho que o que eu queria chegar com vocês aqui hoje, né? Eu acho que eu consegui, assim, pelo menos chegar no final sem correr muito, né? Essa aula eu já dei ela num tempo muito maior, apresentando outras questões, uns cases maiores, outras possibilidades, mas o meu objetivo aqui dentro dessas 2 horas era passar isso aqui para vocês, né? A questão de métricas, né? De vocês entenderem um pouquinho de hard e soft, não entenderem, porque eu acho que muita gente já trabalha com isso, né? Mas exatamente compartilhar com vocês um pouquinho do que eu penso, se pode agregar, né, no dia a dia de vocês, né? Frameworks como OKR, o Innovation Scorecard, para estruturar suas metas, né? Rituais de acompanhamento, né? Se for semanal, mensal, trimestral, de acordo com o que você vai buscar, né? A questão dos dashboards, né? Trazendo dados realmente que façam sentido, né? Naquele momento, de dados minerados, né? A questão dos indicadores, né? Que inovação ele tem um resultado quando gera mudança mensurável em qualquer área, né? Não é só na área de inovação. ROI financeiro e transformação cultural são igualmente válidos. Então, assim, comprem essa ideia para sempre com quem vocês forem apresentar projetos, principalmente com a diretoria, né? Não abram mão de falar isso, né? Que não é só número, não é só a economia do pneu, mas que a transformação cultural, a mudança de pensamento, o engajamento, ele traz resultados tão ou mais importantes do que aqueles números. Eles são base disso, né? E a questão dos ajustes estratégicos, né? Baseado em dados, né? Pivotar ou persistir, né? Tenham uma base daquilo que vocês vão fazer. Sem dados é uma opinião, e a opinião, ela sua, muitas vezes, ela pode ficar vaga, né? Então, sempre se baseie em alguma coisa. E dados com cadência geram confiança para escalar, né? Como eu mostrei aqui para vocês, né? No meu caso, que mesmo com um problema real, eu consegui vender essa ideia, né? E aí eu queria deixar para vocês um compromisso, né? De hoje para vocês definirem aí na cabeça de vocês uma métrica para começar a acompanhar a partir de amanhã. Obviamente que vocês já estão cheios de projetos aí, mas
baseado nisso que a gente falou, né? De repente, essa questão que eu falei de soft, vocês não tinham tanto conhecimento como fazer, né? De repente aplicar, né? Pega um projeto aí e faz esse teste, né? Ver quantas ideias surgiram, né? Qual foi o engajamento das áreas, né? Quantos projetos conseguiram ser validados a partir do momento que se criou, né, a possibilidade de desenvolver, né? Então, assim, de alguma forma, utilize alguma coisa aqui para que vocês possam, de fato, ver se realmente faz sentido, né? E aí compartilhe com o grupo, compartilhe com a empresa, né, com os colegas, né, qual que é a sua métrica, onde você vai buscar o dado e com que frequência você vai acompanhar, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido legal para vocês, né, essa aula. Como eu disse, 2 horas não é muito, né? Assim, dá para explorar mais. É sempre legal, eu sempre gosto de fazer uma dinâmica, né? Por quê? Porque eu acho isso muito importante, principalmente quando a gente tem realidades diferentes, né? Ou seja, empresas com perfis diferentes, com tamanhos diferentes, né? Compartilhar isso um pouco, porque isso gera muito valor para as pessoas, mas o tempo é um pouquinho curto, mas me coloco à disposição de vocês, né? A Giovana, depois aí, se quiser passar, eu estou lá sempre no MineHub. Se quiser me chamar no LinkedIn, se quiser, da forma que quiser conversar, e eu adoro conhecer as coisas, né? O dia que também quiser me convidar aí para conhecer a área de vocês, o que vocês têm feito, eu me coloco à disposição. E mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, pela atenção de vocês aí em poder estar compartilhando um pouquinho da minha vivência aí com dados, com inovação e nessa área de mineração. Muito obrigado.